O presidente eleito Jair Bolsonaro participou hoje da formatura de oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no sul do estado do Rio. Depois da cerimônia, ele voltou a fazer críticas ao IBAMA. A formatura foi de 427 cadetes, inclusive jovens de outros países que se tornaram oficiais do Exército. Ao lado de Jair Bolsonaro estava o atual ministro da Defesa, o general da Reserva Joaquim Silva e Luna, e a ministra Grace Mendonça, da Advocacia Geral da União. O futuro ministro da Defesa, o general da Reserva Fernando Azevedo e Silva, e o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, também foram à solenidade, além do futuro governador do Rio, Wilson Witzel, que hoje tomou café com Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi aluno da Academia Militar das Agulhas Negras. O presidente eleito se formou na turma de cadetes em 1977 e desde então vem todo ano à academia. Ao final da cerimônia de hoje, ele falou com jornalistas. Bolsonaro fez críticas ao IBAMA e disse que ainda analisa nomes para assumir o Ministério do Meio Ambiente. Todos são muito bons, graças a Deus, e estou tendo tremenda dificuldade para escolher um bom nome. Não haverá mais aquela briga do Ministério da Agricultura com o meio ambiente. Eu quero defender, sou defensor do meio ambiente, mas dessa forma xiita, como acontece, não vou admitir mais IBAMA sair multando a torta direito por aí, bem como ICMBio. Essa festa vai acabar. Bolsonaro também fez declarações sobre as políticas ambientais e de defesa dos índios do país. Um grande problema que nós temos aqui, tem que ser visto com bastante cautela, que as políticas indigenistas e ambientais não trabalham em prol do Brasil, trabalham em prol de interesses extra-território brasileiro. Então devemos tomar cuidado com isso. Nós temos tudo para ser uma grande nação, mas por causa de uma política tacanha e mesquinha, que é potencializada na questão ambiental e indigenista, continuamos aqui patinando na economia e nós temos que mudar isso aí. O presidente eleito reiterou a vontade de pôr em votação a revogação da medida provisória 2215 para que os militares possam ter seus reajustes salariais garantidos. O que nós devemos é dar um salário compatível para com eles, botar em votação a medida provisória que desde o ano 2000 não foi votada ainda. Isso é uma excrescência, isso é um descaso para com as Forças Armadas. O Parlamento, juntamente com o Senado, tem que votar a medida provisória 2215, de modo que nós tenhamos então uma remuneração, uma lei de remuneração que nos atenda e reconheça o valor dos integrantes das Forças Armadas. O americano George Bush pai, ele comandou os Estados Unidos entre 1989 e 1993. O mandato de Bush foi marcado pelo fim da Guerra Fria e pela primeira guerra contra o Iraque de Saddam Hussein. Não foram muitos os presidentes americanos que disseram essa frase. A guerra terminou. The war is over. George Herbert Walker Bush, o 41º presidente americano, tinha um currículo de fazer inveja. Leal, cheio de energia, agregador e, acima de tudo, muito experiente. Ele nasceu em 1924 na cidade de Milton, em Massachusetts. Era adolescente quando o Japão atacou Pearl Harbor, no Havaí, durante a Segunda Guerra Mundial. Filho de um senador, George Bush entrou para o exército contra a vontade do pai. Aos 18 anos, foi o piloto mais novo da Marinha. Em setembro de 1944, o avião dele foi atingido durante uma missão no Pacífico. Bush contou que chorou e precisou nadar muito para se salvar. Ambicioso e impaciente, se casou com a namorada Bárbara logo depois de voltar para casa, em 1945. Se formou na Universidade de Yale em apenas 3 anos e se mudou para o Texas, onde teve 6 filhos e fundou uma empresa de petróleo. Foi lá que Bush entrou para a política, pelo Partido Republicano. Em 1966, foi eleito deputado. Nos anos seguintes, ocupou posições importantes, como embaixador americano nas Nações Unidas, enviado à China e o cargo que o deixou mais orgulhoso, diretor da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. I am absolutely convinced I will be your next president. Em 1980, George Bush tentou virar candidato à presidência, mas perdeu as prévias para o carismático Ronald Reagan. Acabou virando vice de Reagan por 8 anos.
Até que em 1988 venceu as eleições e no ano seguinte finalmente assumiu a Casa Branca. Foram tempos turbulentos. Ele comandou os Estados Unidos no período da dissolução da União Soviética e ajudou a acabar com a Guerra Fria. Comandou uma intervenção militar no Panamá para a retirada do ditador Manuel Noriega do poder. E liderou a ação para combater o ditador iraquiano Saddam Hussein, que tinha invadido o Kuwait na Guerra do Golfo. Depois de 5 semanas de bombardeios altamente tecnológicos, a guerra terminou. Bush foi criticado por não ter derrubado o ditador iraquiano, mas a aprovação dele no fim da guerra chegou a 89%. A carreira política do presidente, porém, não sobreviveu à economia, que piorou nos meses seguintes e derrubou a popularidade dele. Mesmo com o famoso apelo de campanha, leia meus lábios, chega de impostos, perdeu a eleição para o democrata Bill Clinton em 1992. Mas viu o filho mais velho, George W. Bush, se eleger presidente no ano 2000 e se reeleger 4 anos depois. O outro filho, Jeb Bush, governou a Flórida por 8 anos. Bush pai recebeu a Medalha da Liberdade, a maior honraria concedida a um civil, do ex-presidente Barack Obama. E saltou de paraquedas ao lado de veteranos para comemorar os 80, 85 e 90 anos. George e Barbara Bush foram casados por 73 anos. Bush morreu em casa, no Texas, na noite de sexta-feira, 7 meses depois da morte da companheira da vida toda. O filho, o ex-presidente, disse em um comunicado que o pai era um homem de caráter do mais alto nível e o melhor pai que um filho ou filha poderia pedir. Barack Obama disse que a América perdeu um patriota e um humilde servo. O ex-presidente Bill Clinton disse que é grato por cada minuto que passou com George Bush. Donald Trump também lamentou a morte e destacou a longa e linda vida do ex-presidente. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, disse que seu país nunca vai esquecer o papel de Bush na reunificação da Alemanha. Não faltaram homenagens de líderes mundiais para um americano discreto, com uma longa vida pública. Opa, peraí, eu tenho um presente de Natal pra você. Vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz pra faturar mais 100 mil reais no último mês de novembro, trabalhando aqui na minha casa, 100% online e apenas 2 horas por dia. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como que você também pode ter esses mesmos resultados. 2019 vai ser o seu ano, então aproveita e clica agora. Clique agora no link que está em sua tela ou no link na descrição do vídeo e veja essa apresentação que ficará no ar por pouco tempo.